Faça essa coração mulher. Não, é livro para as mulheres. Boa noite, né? Vamos dar continuidade ao curso terapia. Hoje é a aula número 40. Continuidade no capítulo 8, a cura metafísica. Então o início da... Está aqui no 1, 2... terceiro para quarto parágrafo aqui da página 49 do arquivo PDF. Minha aula 37 e 38 eu intitulei Edição Especial Psicanálise da Alma, porque eu assisti a aula depois e os comentários foram... parecia que estava no consultório explicando para o paciente, os pacientes que estudam, né? Porque tem aqueles que você tem que fazer o atendimento básico com a psicanálise e vai na manha com esse assunto para ir analisando crença, analisando o que pensa, o que ensinaram para o Bendito quando ele era criança, e ele vem pensando até hoje e cultivando o problema, né? Porque muitas vezes a hora que abre a palavra Deus do consultório, o paciente casca fora, né? Eu falo, o quê? A terapia não tem que falar desse assunto. É justamente o problema de terapia não falar desse assunto que faz a terapia não dar resultado nenhum, né? Então vamos ler o parágrafo. Torna-se agora claro para nós que a Deus consciência é a própria consciência do indivíduo, é a onipotência e onipresença que nunca nos deixará e nunca nos abandonará, porque quando não é mais o indivíduo, não é mais a interrogação, onipresença é onipresença, quando trabalha a emoção para desenvolver uma confiança, ele é um com a onipresença, né? Aí eu e o Pai somos um. Isso aí tem que ir sendo cultivado, né? E é lógico que esse cultivar não é fácil. O indivíduo vai ter frustração, vai ter raiva, vai ter problema. Então, ou ele estuda o suficiente para ele fazer terapia autocognitiva, avaliar as crenças nele mesmo, ou ele procura suporte, né? Apoio terapêutico para analisar o discurso do indivíduo, ele tendo capacidade de, puxa, olha aqui, tá vendo? Aí ele vai tendo contida a raiva dele, contida a frustração dele, porque senão ele despeja nos outros, ele mantém o mesmo padrão emocional com as pessoas e com os problemas. Então o consultório é a lata de lixo, não é o caminhão do lixo, né, que leva o lixo para outro lugar, pelo menos tira da cabeça do indivíduo, vai tratando a frustração dele, né? Quantas vezes eu já escutei no consultório, né? Puxa, mas eu nunca tinha pensado dessa forma. Nem eu fui aprendendo a pensar dessa forma, né? Retornando aqui, torna-se agora claro para nós que a Deus consciência é a própria consciência do indivíduo, é a onipotência e onipresença que nunca nos deixará e nunca nos abandonará. Mais próxima que o nosso próprio alento, ou seja, mais próxima que o nosso próprio fôlego. Não precisamos dirigir preces, né, que é o que o Cristo diz, entre em teu quarto e ore em silêncio, não oreis por vãs repetições. Enquanto não começar a raciocinar sobre abandonar esse tipo de prática, vai manifestar a crença limitante. Não precisamos dirigir preces, fazer-lhe pedidos ou buscar de algum modo o seu favor. Basta-nos este reconhecimento, que leva à completa percepção dessa verdade. Leva à completa percepção dessa verdade de imediato? Não, a pessoa vai enfrentando os problemas, vai enfrentando as dificuldades, vai fazendo isso se tornar verdade nela, vai fazendo com que o Cristo viva nela. Ela vai fazendo isso persistentemente até que se torne verdade. Do mesmo jeito que as crenças limitantes se tornaram verdade e criaram os problemas, né? Aí tem aquele negócio da escolha, né? Enquanto o indivíduo... Uma frasinha do Joel que eu gosto muito, me ajudou muito no começo, porque eu rezava trocentas orações, tinha procedimentos, tinha isso, tinha aquilo, passei por todo esse caminho, né? Então quando eu entendi que não terás outro Deus ou outro poder, né? Ou então aquele negócio, não adianta acender uma vela para Deus e outra para o diabo, não que o diabo seja uma coisa que existe, mas a servir a dois senhores cabe melhor, né? Para a gente não ficar usando essa palavrinha diabo, que as pessoas têm tanto problema com ela. Não adianta servir a dois senhores, tem que servir a um só. A onipresença, a harmonia, que é cultivada de dentro para fora, né? Então você fica depositando confiança por isso que
Não estou puxando a sardinha para o lado dos evangélicos, não, mas por isso que eles têm assim uma ojeriza ao pessoal dos esoterismos. Primeiro que eles sabem que, do ponto de vista deles, é muito mais simples acreditar num Deus que vai resolver o problema do que o outro. Ah, Deus existe, mas eu vou fazer tal procedimento aqui que vai me ajudar. Aí não ajuda e não desconfia de nada, né? E olha que eu fiz procedimento, hein? Nossa, e como eu fiz? Fui atrás de tanta coisa. Basta-nos este reconhecimento que leva à completa percepção dessa verdade. Você vai levar à completa percepção da verdade na mesma medida da sede do indivíduo de ler 1, 2, 3, 4 vezes o caminho infinito, tornar isso aqui prática no dia a dia. Ah, mas eu não estou entendendo isso aqui. Aí entende mecânica quântica, vai entender que a onipresença é o vácuo quântico. A partir de agora, podemos relaxar e sentir a segurança desta presença constante e o poder desta consciência iluminada. É a consciência da própria pessoa que começa a sentir segurança, né? Agora podemos dizer: não temerei aquilo que um homem possa me fazer. Não mais recearemos condições ou circunstâncias aparentemente externas ou fora do nosso controle. Então demora um tempo. A pessoa manifesta os problemas de dentro para fora. Então aquilo levou um tempo para ela criar aquilo. Para ela criar outra coisa, primeiro ela tem que pôr o pé no freio, parar com as crenças limitantes e começar a cultivar outra coisa. Então os problemas vão continuar atormentando ela até que a coisa se transforme interna e externamente ao mesmo tempo. Porque a frustração acaba dentro. Acabou, adquire um nível de confiança. Isso é comprovado pelo nível de hormônios no organismo. Fica tudo em harmonia. Saúde, a psique, né? A pessoa se sente viva. Não mais recearemos condições ou circunstâncias aparentemente externas ou fora de nosso controle. Porque se ele entender que a consciência dele está criando que realidade, ele tem um problema da escolha, né? O problema é a solução. Que ele tem um objetivo escolhido, algo determinado, eu vou fazer tal coisa, ele determinou. Aí que é o tudo é possível, o que crê de forma criativa e construtiva, porque tudo é possível ao que crê, vale a mesma coisa se continuar nas crenças limitantes, continua criando problema. Ou seja, simplificando, né, para a gente não toda hora falar de esoterismo e misticismo, se acreditar num Deus do externo, o Deus do externo não vai chegar nunca, e aí a pessoa continua tendo problema. Não mais recearemos condições ou circunstâncias aparentes externas ou fora do nosso controle. Sabemos agora que tudo que possa se tornar conhecido em nossa vida ocorre de fato dentro de nossa consciência e por isso sujeito à sua direção e controle, porque não vai interessar mais para o indivíduo as coisas que acontecem externamente. Ele vai estar no domínio das suas emoções, na segurança da presença dentro de sua consciência. Tampouco esqueceremos a profundidade do sentimento que acompanha esta revelação dentro de nós, assim como o sentido de confiança e coragem que imediatamente lhe vem a seguir. Tampouco esqueceremos a profundidade do sentimento, ou seja, a profundidade do sentimento é a sensação nítida de segurança que o indivíduo alcança, que acompanha esta revelação dentro de nós, assim como o sentido de confiança e coragem que imediatamente lhe vem a seguir. Então, como o Joel diz, né, que o Espírito Divino vai à nossa frente aplanando e preparando o caminho. Isso aí só acontece quando estabelece essa harmonia interior. E essa harmonia interior só se estabelece a hora que abandona as práticas obsoletas. A vida já não é uma sequência de eventos problemáticos, mas uma jubilosa sucessão de fatos agradáveis, embora aparentemente os problemas continuem acontecendo, mas para a pessoa aquilo não é mais problema. Para ela aquilo é o caminho, é aquilo que vai criar os desvios, que vai aumentar a coragem, que vai fazer ela não desistir, que vai fazer ela seguir em frente. Sabemos agora que tudo o que possa se tornar conhecido em nossa vida ocorre de fato dentro de nossa consciência. E por isso sujeito à sua direção e controle. Direção e controle de quem? Do indivíduo, né? Tampouco esqueceremos a profundidade do sentimento que acompanha esta revelação dentro de nós, assim como o sentido de confiança e coragem que imediatamente lhe vem a seguir.
A vida já não é uma sequência de eventos problemáticos, mas uma jubilosa sucessão de fatos agradáveis. Aí o pessoal olha, como assim? Vai ficar tudo uma beleza, uma maravilha? Fica dentro. Dentro, ele pode ver a desarmonia no outro, no mundo e etc. Mas dentro é uma jubilosa sucessão de fatos agradáveis, porque ele começa a perceber Deus em tudo e em todos, né? O fracasso é visto como resultado da crença universal em um poder externo em nós mesmos, ou seja, enquanto o indivíduo está vendo fracasso na situação, como Joel diz, o mesmerismo, né? Que o mesmerismo é a mesma coisa que acontece sempre, ou a hipnose coletiva. O fracasso é visto como resultado da crença universal em um poder externo a nós mesmos, ou seja, enquanto o externo afeta. Enquanto o externo afeta, e o externo vai afetando. Enquanto o externo vai afetando, não existe vaso vivo do Espírito Santo, não existe eu e o Pai somos um. Então a pessoa tem que tomar uma decisão. Ela vai fritar um pouquinho, mas ela vai ter que treinar isso para começar a cultivar essa consciência, né? Enquanto o sucesso seria a consequência natural de nossa percepção do infinito poder interior. Infinito poder interior. Esse infinito poder interior, ele só pode ser acessado com a prática da disciplina da alma, ou a mesma coisa a compreensão de a mística, né? Que a mística é o que os santos e videntes entenderam, que era uma segurança que vinha de dentro. Então só abandonando as coisas externas, as seguranças externas, para poder atingir esse estado de consciência. O alívio do medo, das preocupações, da dúvida, deixa-nos livres para atuarmos normalmente, de modo saudável e confiante. O corpo reage imediatamente ao estímulo vindo do interior. Uma nova vitalidade, resistência e harmonia física se seguem tão naturalmente como o repouso segue ao sono. Bem pouco sabemos da vastidão da nossa riqueza interior até conhecermos o reino da nossa própria consciência, o reino da alma. Por isso que é totalmente necessário, né? Quantas vezes a gente já falou aqui de aprender a meditação. O indivíduo que aprende, a hora que virou hábito a meditação, a saúde dele já melhora consistentemente, vai melhorando, mas tem que virar hábito, né? Uma coisa que se ele não faz, lhe falta. Que se ele não faz, lhe irrita, ele sente falta. Não, hoje não fiz, eu não estou legal, né? Então aí ele não abandona mais. A hora que isso se torna um hábito, que ele não consegue abandonar mais, ele pode até ficar chateado e continuar tendo problemas, mas se a meditação é o esconderijo do Altíssimo, né, onde ele vai e habita no silêncio da sua consciência, a primeira fase é difícil, por isso que as pessoas resistem tanto, porque a coisa mais difícil que tem é ficar sozinho consigo mesmo e com os próprios pensamentos, né? Até começar a dissipá-los, porque os hormônios diminuem e a mente acalma. Hoje eu estava lendo que o ser humano tem medo de ficar sozinho, né, solidão sozinho, porque tem medo do silêncio, porque tem medo de si mesmo. Exatamente, né? Porque vai enxergar o ego cara a cara. E se ele não entender o mínimo sobre ego e self, ele não vai saber que loucura é essa do pensamento. Então ele não consegue observar sem que aquilo afete. Deixa o circo pegar fogo. Vai respirando ali, vai fazendo respiração abdominal, vai cultivando isso daí. Quando em silêncio, olha lá, né? Uma coisa já emenda na outra. Quando em silêncio nos adentramos ao templo de nosso ser para obter resposta a alguma pergunta importante ou a solução de um problema vital, será melhor não formularmos nenhuma ideia por nós mesmos. Aqui já é o upgrade da meditação, né? O indivíduo, ele aprendeu a meditação transcendental, ele estudou Joel, ele entendeu que ele pode cultivar uma receptividade a uma voz interior, que, como o Joel diz, pode não acontecer, mas a calma e a tranquilidade cultivada vai ajudando ele a resolver os problemas no dia a dia. Porque ele vai olhando para as pessoas que lhe causam problema com compreensão, para depois essa compreensão virar compaixão. Então, se ele já está emanando compreensão, é lógico que o todo vai agir a favor dele, vai desenhar um outro caminho para ele, outra sincronicidade, outras oportunidades. Voltando, né? Quando em silêncio nós adentramos ao templo do nosso ser para obter resposta a alguma pergunta importante ou a solução de um problema vital,
será melhor não formularmos nenhuma ideia por nós mesmos, ou seja, tem que estar com a prática da transcendental para te acalmar dos pensamentos. Como é que vai perceber o self falando ou a tranquilidade criando a intuição com uma mente bagunçada? Aí não tem como. Não traçarmos nenhum projeto, nem permitir que nossa vontade sobre o assunto gere nossos pensamentos, ou seja, acabou a confusão do pensamento, já tem tranquilidade nas emoções. No lugar disso, aquietemos o mais possível nossa mente tagarela e adotemos uma atitude de escuta. Ou então, quanto refinado tem que ficar o estado meditativo de tranquilidade, da respiração abdominal, até aprender a aquietar a mente. Por isso que é tão difícil as pessoas aceitar e pouca gente tenta e menos gente ainda consegue, mas não é por isso que mais gente não deve conseguir. É só explicar o assunto, gente, é hormônio. Baixou os hormônios do estresse, vai cultivando isso, vai acalmar a mente. É que nem um remédio, a pessoa precisa de um antidepressivo. Leva 20 dias, um mês para fazer um efeito, isso se não der efeito colateral. No caso da meditação não tem efeito colateral. Aí a pessoa toma 2, 3 dias, eu estou passando mal, não está dando certo, eu não aguento. Ela tem que tomar 15 dias, voltar no psiquiatra, ver se vai trocar, se vai diminuir a dose, se vai substituir por outro, se está realmente desconfortável. No caso da meditação, não tem contraindicação, né? Mesmo, vamos deixar claro, mesmo que o indivíduo, que nem a gente fala, não sei se foi na 37 ou entre a 38, a 39, falou o psiquiátrico que toma remédio, mesmo tomando remédio, pode aprender a meditação e vai ajudar. E em muitos casos, dependendo do equilíbrio que o indivíduo atingir, ele pode ter a medicação reduzida ou até mesmo retirada, é lógico, com acompanhamento do psiquiatra, né? Vamos lá. E adotemos uma atitude, no lugar disso, aquietemos o mais possível nossa mente tagarela e adotemos uma atitude de escuta. Não será nossa mente pessoal ou mente consciente que nos dará uma resposta, nem a mente educada e formada pelo nosso meio ambiente e nossa vivência, e sim a mente de Deus, a nossa realidade, a consciência criativa. Ou seja, precisa estar com o estado hormonal equilibrado para ter consciência criativa, porque quando a gente tem a criatividade, ela vem do nada, ela não vem do pensamento comum, ela não vem dessa engrenagem pensamento cotidiano. Esta é melhor ouvida quando os sentidos e a mente intelectual estão calados. Então, como é que vai aprender a calar a mente intelectual? E quando está metido nas crenças limitantes, então, vai lá, tem a rodinha, seja lá onde for, está todo mundo com problema, está lá todo mundo fazendo um negócio, está lá os assuntos, não se conversa de onipresença, fé do grão de mostarda, tudo é possível aquele que crê, não se fala da palavra de Jesus, é lógico que todo mundo está pensando em Jesus e está pensando em Deus. Vamos mentalizar agora e depois vamos para os procedimentos. Mas aí não trabalha a consciência nunca. E fica todo mundo cultivando aquilo. Aí a pessoa chega num lugar, que nem eu já fui parar em lugares que eram ritualísticos, parecia que ia dar um piripaque em mim. Era o próprio self me tirando dali. Sai daí, cara. Você não está vendo que esse não é o caminho? E eu sofri tanto procurando essas práticas. Um dia chegou uma informação assim para mim, que essa informação até tem na Bíblia, tem no Joel, né, para correr de ritual, né? Eu não me lembro muito bem como que essa informação chegou, mas era a informação clara que eu devia correr de coisas ritualísticas. E a mística é uma prática sem ritual. Como o Joel diz, não há ritual ou credo. O ritual não seria uma hipnose, então? Exatamente, Redson. Exatamente, é o mesmerismo, é uma hipnose. Agora, aquelas pessoas que praticam isso aí têm culpa? Não, é ignorância, é desconhecimento. Mas você não está falando de PNL, essas coisas, não? Ou também, assim... Não, a PNL já é uma coisa mais elaborada, né, Sônia? Mais científico. Mais científico. Tá. Porque a PNL é programar o que fala para depois programar a mente. Porque aí vai programar o comportamento através do que fala. Porque senão vai ser muita hipocrisia falar uma coisa e agir de outra forma. Então, se o cara entender PNL, ele começar a praticar PNL, ele pode dar uma fritada. Por isso que a meditação ajuda tanto, até quem pratica PNL, é o caso aí. Aí o que acontece? Ele vai programar uma nova rede neural, uma nova percepção. Ele vai ver que não precisa de nada. No caso do indivíduo que procura autoconhecimento, eles não estão errados. É a sede dele de descobrir alguma verdade. Ele não se conforma mais com o mundo medíocre. Essa semana
Foi, antes de ontem eu conversei com uma pessoa que queria bater um papo comigo e ela é da Umbanda, né? Aí ela falou que teve problema com suicídio, teve problema com isso, né? Pensamentos ruins e não sei o que a Umbanda ajudou um pouco, mas que ela não se sente confortável em si mesma, parece que falta algo. Aí ela não vê mais graça em sair, em passear, o mundo ficou medíocre. Aí eu estava explicando para ela que o que está acontecendo com ela é o processo de emergência espiritual, que é o que fala o Stan Grof. A consciência está emergindo, né? Está emergindo, ela entra em conflito com a massa da egrégora coletiva de arquétipos negativos, da futilidade. Porque aquela futilidade não traz mais a felicidade. A pessoa até comentou que tinha ido para a praia, que não sei o que, chegou lá, sentiu mal no meio da festa. Mas como assim? É lógico. Ela precisa de conforto interno, precisa de compreensão. Então, a libido ou o self está vindo com tudo. A centelha está querendo agir. Ou seja, é a consciência da pessoa que está emergindo. Por isso que fala emergência espiritual. O espírito está emergindo na pessoa. Aí está com crença limitante, está com problema. A pessoa sente raiva, sente frustração, sente dor, entra em depressão. Então, todo mundo que tem depressão é um sintoma de despertar espiritual. Então, depressão tem cura. Lógico, e muitas vezes com remédio, com psiquiatra. Mas se não entrar com uma informação, não entrar com uma psicoterapia, o indivíduo toma remédio até o fim da vida, fica embotado, né? Fica encarangado pelos remédios, tem uma vida limitante, pode arrumar um emprego mais medíocre do que o que ele tinha antes, e ele continua não vendo graça em nada. Ele arrasta a vida assim. Por quê? Porque ele não tem a curiosidade de dar um passo além, de ir um pouco mais. Onde que eu estava aqui? Até conhecemos o reino de nossa própria consciência, o reino da alma. Quando em silêncio nós adentramos, é mais para baixo. No lugar disso, aquietemos o mais possível nossa mente tagarela e adotemos uma atitude de escuta. Então, aquietar a mente tagarela dá trabalho, mas não tem coisa mais gostosa que isso quando aprende. Vai ficar um Zé Ruela? Vai ficar um não faz nada? Não, a vida de atividade da pessoa aumenta muito, o foco aumenta, a energia aumenta, o indivíduo dorme menos e descansa mais, é impressionante. É impressionante. Eu mesmo, às vezes, hoje eu acordo, eu vejo que eu dormi pouco. A hora que eu penso de ficar um pouquinho mais na cama, até coça. Não, levanta, sai daí. E eu acordo e não cansa, e passo o dia, beleza. Como é que dá um procedimento desse, né? É lógico, aí tem as meditações do dia, que aquelas é que aquietam a mente, porque na hora de dormir, o corpo dormiu, produziu ali serotonina e tal, e outros hormônios, o indivíduo dormiu, ali ele não trabalhou a consciência dele, porque na meditação a pessoa não dorme, ela pode chegar num relaxamento tão forte, que ela sente o corpo formigar, a sensação é de estar dormindo, mas a consciência está desperta. Está desperta, tanto que ele sai do estado meditativo a hora que ele quiser. Não será nossa mente pessoal ou mente consciente que nos dará uma resposta, nem a mente educada e formada pelo nosso ambiente e nossa vivência, e sim a mente de Deus. Então, para espírita, por exemplo, do mesmo jeito que tem hora que a gente fala de evangelho, fala de espírito, agora fala dos espíritos. Não existe Deus, existe espírito, existe passe. Não se concebe, não se abstrai para entender que existe uma onipresença. Centelha é onipresença. Onipresença é o self na gente mesmo. Então a gente abre uma perspectiva, a resposta vem, mas o quanto que tem que estar afinado nas emoções, o quanto que tem que ter perdoado o passado. Que se não fizer terapia, a hora que ele entrar em meditação, o bicho vai pegar. O bicho vai pegar, mas é positivo. Ele vai começar a lembrar de coisas, ele vai começar a sentir, né? Ele vai vir memórias, vem. O negócio vem à tona. Aí a pessoa analisa aquilo, ela vai ter que ter um sentimento de compreensão em relação ao passado, em relação às frustrações. E a pior delas é a raiva de si mesmo, é a frustração consigo mesmo, é as coisas que não conseguiu. Depois que a pessoa consegue entender quem e quantas situações ela tem que perdoar, a última que sobra e a última que geralmente enxerga é perdoar a si mesmo. Para poder sentir paz de espírito. Aí que a coisa começa a andar. Então todo esse trabalho é processado
com a meditação. Precisa ir na terapia? Não, pratica a meditação com seriedade que vai chegar no mesmo resultado. Porque se eu usar de argumentos para falar que tem que vir na terapia, que esse curso serve para isso. As aulas vai para lá para todo mundo assistir, ver, olhar, assistir de novo, ler o Caminho Infinito quantas vezes quiser, aprender, meditar, vai, consegue sozinho. A terapia auxilia os que tiver dificuldade, o que tiver curiosidade, o que tiver pressa, mas não é necessário, é totalmente possível de fazer sozinho. O que não pode é desistir. Desistir é desistir da vida. Esta divina consciência não só nos mostra a solução de todo e qualquer problema, é a direção correta a seguir em qualquer situação, mas sendo infinita, é a consciência de todo indivíduo e faz convergir todas as pessoas e circunstâncias para o bem de todos. É isso que a pessoa tem que entender também. Que essa consciência infinita, ela desenha os acontecimentos para o bem da maioria, não para o bem do ego, não para o bem individual, não para o bem das necessidades individuais e imediatas. Não que a pessoa não vai ter as benesses, né? Grana, emprego, favorecimento, felicidade, alegria. O que o Joel, eu publiquei um vídeo no grupo essa semana, que o Joel fala que essas são as bugigangas da vida. Mas que essas bugigangas são coisas de acréscimo para quem atinge um estado de consciência de paz e harmonia. Mas quanto tempo ele tem que trabalhar na paz e harmonia até ele entrar em fluxo? E entra em fluxo quando faz o que gosta. Quando trata o outro como o outro sendo Deus, com respeito, com dignidade, mesmo que não seja com amor. Estava assistindo um vídeo do Mojo, eu acho que eu lembrei que na aula passada, você não estava, quem estava era o Gideão, que eu fiquei de citar um negocinho do Mojo e eu esqueci. Perguntaram para o Mojo assim, mas como é que eu faço para amar mais as pessoas? O Mojo, seja simplesmente você. Né? Perceba o seu próprio ser com tranquilidade. Isso já vai ser amar o outro. As pessoas querem forçar um amor que elas não têm nem por elas. Quanto mais essa compreensão por nós mesmos aumentar, mais harmonia tem. Aí você está na presença dos outros, vai emanar mais amor, vai emanar. Não vai sentir forçado. Voltando aqui, né? Esta divina consciência não só nos mostra a solução de todo e qualquer problema e a direção correta a seguir em qualquer situação, mas sendo infinita, é a consciência de todo indivíduo e faz convergir todas as pessoas e circunstâncias para o bem de todos. Como que a gente pode entender que essa consciência é infinita, né? O que é um infinito? A gente já falou isso aqui uma ou duas vezes. Infinito não tem fim. Então o lugar onde nós estamos e aonde é a nossa própria consciência é o infinito. Em relação ao infinito lá na casa do cacete, em qualquer lugar, aqui é o infinito. Então o infinito é em qualquer lugar. Então quando a gente vai cultivando o estado meditativo, cultivando essa comunhão, isso é comunhão com a onipresença, né? Isso é perceber, não, agora vai ser pela onipresença, chega, botei os negócios tudo de lado, agora ou tem Deus ou não tem, vamos ver esse negócio, testa. O que acontece, né? É a comunicação no local, é vácuo quântico dentro da consciência do indivíduo. Ele está querendo entrar em contato com uma coisa que já está nele, e aí começa a entrar mesmo, vai afinando. É o tal do coeficiente eletromagnético, melhora a frequência da pessoa. Mas vamos entender frequência de uma maneira bem simples. Um violão totalmente desafinado, ele vai ter uma frequência desarmônica, né? É frequência. E o violão totalmente afinado vai ter uma frequência harmônica, vai tocar lá do ré, mi, fá, sol, lá, si, dó e beleza, tudo. Então é frequência. Então a frequência de desarmonia propaga mais desarmonia. Quanto mais harmoniosa for a frequência da pessoa, mais harmonia ela vai ter na vida. E essa harmonia vem de dentro para fora, né? Porque as ferramentas de subterfúgios, elas, que nem você falou, uma hipnose, é exatamente isso. Ela cria no estado emocional da pessoa uma sensação de separação e insegurança. Eu dependo do que vem do externo. Ai meu Deus, ai meu Deus. Vamos economizar, né? Obviamente, não podemos esperar que esta consciência universal atue em nosso favor e provoque perdas ou destruição para os outros. Isso aqui é dose.
de engolir para algumas pessoas, é muita gente reza contra os outros, reza para prejudicar, e com oração, hein? Que nem eu já vi palestrante explicando, e muito bem explicadinho, bandido na hora de roubar o banco, ele se junta, né? Pai nosso que estais no céu, não sei o que, não sei o que, clá, clá, todo mundo com o pente tá cheio, vamos lá, né? Deus nos proteja, e vai lá. E tem o pior, né? Usar magia negra, usar mandinga para ferrar o outro. E tem aqueles que nem os bandidos usam, não, meu Deus, o fulano é meu inimigo, Deus vai acabar com ele. Não, o outro é Deus também, é manifestação de Deus. Então, continuar com esse tipo de procedimento é continuar metido na escuridão. Não chega em Deus nunca, não atinge a harmonia nunca. O outro fala, até se desejar mal pro outro é magia negra, né? Ele dá o exemplo do carro, o carro fechou e vai tomar que bate. O Joel fala, né? Tudo que a gente manda para fora retorna imediatamente. Então, quanto mais consciência o indivíduo tem, porque quando ele tem pouca consciência, ele é menos afetado por isso, mas a vida dele é um lixo. Quanto mais consciência tem, mais rápido retorna isso, mais rápido somatiza. A quem muito é dado, muito serve. Exatamente, né? Usa direito o que está aprendendo, né? Obviamente não podemos esperar que esta consciência universal atue em nosso favor e provoque perdas ou destruição para os outros. O que é conseguido dentro e através do reino de nossa mente é sempre construtivo, porque Deus é construtivo, Deus é criativo, Deus é emanação. Deus não culpa, não julga, não critica e não condena. Deus cria, Deus emana. Então, para o indivíduo emanar, para ele colapsar a realidade, co-criador consciente. Consciente significa estar consciente que se tornou amor, que é a manifestação do todo. Isso é co-criador consciente. Co-criador inconsciente é aquele que acontece tudo com ele porque ele não entende a palavrinha amor, ele não cultiva ela nele. E mas tá legal, palavrinha amor. Não, gente, precisa estudar, precisa ler, precisa entender, precisa ter a curiosidade, né? Precisa ter a força de vontade, esforço e dedicação. Porque as pessoas têm uma ojeriza e uma dificuldade de ler Bíblia, porque lê e não entende. Agora a mecânica quântica, Joel Goldsmith ajuda a entender aquilo com mais clareza. O próprio Cristo, quando veio, falou: gente, Velho Testamento já era. Então se a gente pegar a Bíblia, que é desse tamanhão, pegar o Velho Testamento e deixar para lá, a Bíblia é dessa grossura, o Novo Testamento é essa pontinha aqui. Lê dali para frente. Esquece dali para trás. Dali para trás é história. Dali para trás o que tem de positivo lá é outros profetas que descobriram a mesma verdade, mas eles explicavam do jeito que dá, porque o povo era tão ignorante que... Por isso que no Velho Testamento tem tanto conceito de Deus que castiga, Deus que julga, 10 mandamentos e não sei o quê, porque não tinha outro jeito de lidar com a situação. Às vezes, do meu ponto de vista, pode jogar tudo fora e deixar só o sermão da montanha, né? Exatamente. Podia jogar tudo fora e deixar Exatamente. Mas não. Só que briga que não vai arrumar com a turma, né? Então, precisa jogar fora? Não, vamos estudar o que interessa, né? Vamos para o que interessa, senão isso não anda para frente. As religiões podem continuar, os esoterismos podem continuar, mas vamos aprender meditação, porque meditação, o PNL, que nem você acabou de citar, é a palavra, né? Então, o que nós vamos construir com essa realidade? Deus é amor, está em todo lugar, então Ele está dentro de mim. Então, se eu não aprender isso, eu emano desgraça e desarmonia para a minha vida. Isso mesmo. E para a vida do outro, e o outro projeta a sombra de volta, e fica brigaiada, e um monte de coisa que não dá certo. Né? O indivíduo que estudar Joel Goldsmith e entender, ele nunca mais assiste um Datena, nunca mais assiste essas coisas que só mostra desgraça. O tubo da televisão tem uma forcinha, ele está emanando desgraça, está mostrando imagens ruins. São arquétipos sendo manifestados, é inconsciente coletivo de gente ignorante manifestando mais ignorância, e aí deixa as pessoas com medo, mais insegurança. Isso vai construindo essa carga de egrégora coletiva. O que é conseguido dentro e através do reino de nossa mente é sempre construtivo, quer individual,
quer coletivamente, porque atua no coletivo. Por isso, nunca pode ser um meio de prejuízo, de perda ou injúria para os outros. Ou seja, a gente nunca pode provocar prejuízo, perda ou injúria para os outros, né? E o que for fruto dessa consciência cultivada nunca vai provocar isso para os outros. E nós nem dirigimos o pensamento para os outros ou projetamos-lo para fora de nós em qualquer direção. Ou seja, a gente não precisa ficar, eu vou pensar no fulano para mandar uma prece para ele. Não, fulano está com um problema, eu entro na paz e na tranquilidade dentro de mim, em mim. A hora que eu sentir que dentro da meditação, né, que aí já é o upgrade da meditação transcendental, que aí é a prática da presença, é a meditação do silêncio, é a escuta da onipresença, é o sentir, eu vou sentir, porque está aqui, então vai lá, respira. A hora que sentir um alívio, sentir um relaxamento, sentir alguma coisa extra, ali terminou a meditação, ali já fez a ajuda para o outro indivíduo. Não, mas não precisei mandar, não, é comunicação não local, é instantâneo. Sentiu em você, ajudou o outro. O que nossa mente estiver desdobrando para nós, estará ao mesmo tempo operando como consciência de todos os indivíduos envolvidos na ocasião, seja problema, cura, etc. Começar a usar isso. Fulano está com dor de cabeça, vou ajudar, entra em meditação. Fulano está doente no hospital, precisa de prece, vamos fazer oração para ele, beleza, entra em meditação, né? Fulano morreu, não sei o que, nossa, pirulitou, você vai saber que situação que está o cara, faz uma oração de silêncio, entra em meditação. A hora que você sentir a paz e a tranquilidade dentro de você, você já ajudou aquele indivíduo que desencarnou, né? Então, esse tipo de ajuda ao outro pela oração na gente existe mesmo, mas ele tem que ser a sensação de paz, de tranquilidade, e não é poder da mente, é uma coisa que já existe. A gente que entra em sintonia com algo que já é. No começo é um pouco difícil, mas com a prática consegue. Por isso que chama disciplina da alma, né? Porque quando o outro, assim, tá com problema, você sente o quê? Pena, dó. E eu acho que sentimento não é bom você mandar pra pessoa. Às vezes sente até medo de continuar pensando no assunto. Ai não, que desgraça, coitado. Pelo amor de Deus. Nossa, não esquecer esse assunto. Realmente tem que esquecer, mas de outra forma, né? É ter a certeza da segurança que a situação do outro será resolvida. O que nossa mente estiver desdobrando para nós, estará ao mesmo tempo operando como consciência de todos os envolvidos na ocasião. Nós nunca precisamos nos preocupar em encontrar alguma outra mente ou influenciar alguma pessoa. Lembremos de que a atividade da consciência, da qual somos uma manifestação, ou seja, lembremos que a atividade da consciência do todo, que também é a nossa, da qual nós somos uma manifestação, ele fala da qual nós somos uma manifestação, exerce sua influência sobre todos aqueles que podem estar afetados ou envolvidos na situação ou problema. Não há problema sem solução na consciência, e esta mesma consciência, que é a nossa consciência individual, é o único poder necessário para estabelecer e manter a harmonia de tudo o que nos diz respeito. Tudo. Né, que o Joel fala, né, que o Jesus no barco lá com os discípulos, que estava a tempestade, eu falei isso um monte de vezes já, que ele falou, cala-te para os discípulos, né? E o Joel explica, né, que quando a consciência está tranquila, não há tempestades nem dentro, nem fora. Então eu tenho problema, pode ser o problema que for, vai meditando, vai cultivando a onipresença, né? O Cristo habita em mim, o Cristo vai voltar, volta mesmo, ele volta em cada indivíduo, volta como consciência crística. Não há problema sem solução na consciência. E esta mesma consciência, que é a nossa consciência individual, é o único poder necessário para estabelecer e manter a harmonia de tudo que nos diz respeito. Mas para chegar nisso aqui tem que libertar totalmente as crenças limitantes, acabar com isso. A pessoa tem que avaliar nela, porque o problema, a hora que aparecer o problema, ela vai falar, meu Deus do céu, ela vai falar, nossa, mas não tem mais um Deus para eu pedir, ferrou. Deus é onipresença, eu tenho que entrar em sintonia e na harmonia, meditação. Ou então ela vai,
Se ela começar a entender o assunto e ela for uma pessoa que carregou muitos problemas durante a vida, ela vai continuar com os problemas, mas ela vai começar a prática para transformar isso. Senão é pior. Senão isso continua. Senão a desgraça continua. Porque desgraça é contrário de graça, né? É viver pela graça. Então, a palavra é para levar a gente a viver pela graça. Mas isso vai acontecer quando na vida do indivíduo, né? Quando ele tomar uma decisão que é assim que vai ser e é assim que é porque já é. Ó, é o único poder necessário para estabelecer e manter a harmonia de tudo que nos diz respeito. Porque o Joel fala que Deus nem é poder, porque contra ele nada há, né? Mas para o ser humano, enquanto ele tem problemas, é um poder que ele usa, ele se deixa ser usado por esse poder que harmoniza a vida dele. É o nosso voltar para dentro que traz à luz as respostas que já existem. Nossa atitude de escuta nos torna receptivos à presença e ao poder dentro de nós. Ou seja, nossa atitude de escuta nos torna receptivos à presença e ao poder dentro. O reino de Deus está dentro de vós sois deuses. Então, na harmonia da tranquilidade emocional, da tranquilidade da consciência, da tranquilidade do não julgamento, da não crítica e da prática persistente disso todo dia, é que leva a perceber essa voz interior, essa harmonia interior, que leva aos estados de felicidade, porque os hormônios do estresse não vão existir mais na pessoa. E quando ela começa a perceber isso, os hormônios do bem-estar vão subindo num grau tão grande que mais aumenta a frequência dela e mais poderoso fica essa vivacidade da percepção da presença na vida da pessoa. Nossos períodos de silente contemplação revelam a força infinita e a energia construtiva, a direção inteligente que sempre habita em nós. Porque se a onipresença habita em nós, ou então não é a onipresença, aí tem que esquecer a palavra onipresença. Então não dá, né? A onipresença, onipotência, onisciência, onibenevolência, como é? Trabalhou esses 4 atributos, cai fora das práticas que não tem nada a ver. Cai fora do ritualismo. E outro dia eu escutei, né? Agora tem práticas, entre aspas, ditas xamânicas que usa de tudo, né? Outro dia falaram do cristal do sapo. Não, usa o cristal do sapo, vê Deus. Deu uma vontade de perguntar para a pessoa assim, não vê Deus? Então volta transformado da experiência, né? Nunca mais fica sem Deus, porque viu Deus. Como é que vai esquecer que viu Deus? Não, vê só dentro da experiência do alucinógeno. Que isso, gente? É tipo a ayahuasca também, assim? Não, é outra coisa. É da linha, né? É mesmo? É. O cristal do sapo, toma o cristal do sapo lá e vê Deus. Aí volta e continua na mesma, com problema financeiro, com desarmonia, com raiva e frustração, com gênio da mesma forma, ignorando as pessoas, manifestando desarmonia. Não, mas eu sou assim mesmo, ninguém me usa, e viu Deus. Sendo que Deus está na nossa frente o tempo todo, nós precisamos cultivá-lo dentro de nós, né? Porque se fosse isso aí mesmo, não ia sobrar sapo nenhum mais, né? Ia acabar tudo. Todo mundo ia ter a criação do sapo que vê Deus. O segredo escondido. Aqui onde eu estava. Aqui. Nossos períodos de silente contemplação revelam a força infinita e a energia construtiva, a direção inteligente que sempre habita em nós. Descobrimos, pois, em nosso reino mental, nossa lâmpada de Aladim. Em vez de esfregá-la e exprimir um desejo, nós voltamos para nosso interior, em silêncio, e ouvimos, e tudo o que for necessário para o sucesso e a harmonia da vida flui em abundância. Nós aprendemos a viver com alegria. Essa abundância é a abundância de alegria, gente. É a abundância de harmonia. E o resto? O resto é consequência da capacidade individual de cada um, né? É o sacro ofício, é o trabalho, é a criatividade, é aquilo que a pessoa se dedica e coloca amor. Se dedica e coloca amor. Onde a gente põe o foco, a coisa aumenta.
não em função de qualquer pessoa ou circunstância interna, mas por causa da influência da graça internas de nosso ser. Já não há necessidade de tentar dominar nossos sócios ou os membros de nossa família. A vida daquele indivíduo com a família melhora absurdamente. Ele não liga mais para nada, nada mais afeta ele, ele passa a desconsiderar um monte de coisa, ele muda o padrão dele. A lei interior mantém nossos direitos e privilégios. Todo desejo bom de nosso coração é agora satisfeito sem conflitos, sem medos ou dúvida. Por que todo desejo bom do coração é satisfeito sem desejo, medo ou dúvida? Porque a pessoa não tem mais medo, não tem mais dúvida. Ela não tem um desejo que não vai ser realizado. Ela parte em direção a, vou fazer, ninguém me segura. Então vai ser realizado porque quem faz é ela. Depende dela, não de nada externo. Quanto mais aprendemos a relaxar e observar ligeiramente nossos desejos, mais rapidamente e facilmente serão satisfeitos. Não nos é solicitado que andemos sofrendo pela vida ou que lutemos sem descanso por algum bem desejado, embora tenhamos trabalhado em perceber a presença de uma lei interior capaz de determinar e manter nosso bem-estar material. Repetindo, né? Não nos é solicitado que andemos sofrendo pela vida ou que lutemos sem descanso por algum bem desejado, embora tenhamos falhado em perceber a presença de uma lei interior capaz de determinar e manter nosso bem-estar material. Então a gente não pode falhar em perceber essa lei interior. É lei de Deus, é lei da natureza, é harmonia, crescimento e prosperidade, é abundância, e tem que vir de dentro, tem que estar na mente, no comportamento, nas atitudes. É o estar no mundo e não ser do mundo. O mundo não afeta mais. Que nem dizia o Cristo, diz o Joel, só há um jeito de vencer o mundo, é estar no mundo e não ser do mundo. Então, por quantas semanas ou meses a pessoa precisa praticar isso até ela mudar o modelo mental, estabelecer novas sinapses, precisa abandonar, perdoar o passado, abandonar tudo. Isso é renascer pelo Espírito. E ela não produz isso mentalmente. Mentalmente ela cultiva. Porque ela aplica a vontade dela, né? Poder da vontade, Lucilena Galvão, palestra. Ela aplica a vontade mental dela, a vontade consciente dela de que seja assim. Mas ela confia no todo, no infinito nela, na tranquilidade interior. Então quando ela vai cultivando essa tranquilidade interior, isso vai virando uma tranquilidade nas rotinas do dia a dia. Aí que vira o orar e vigiar constantemente. A meditação é o plus, né? E o resto é a rotina. A meditação é a oração fundamental. E a vida de vigília, né? É o serviço divino a Deus. De início, pode nos parecer estranho perceber que leis interiores governem eventos materiais, e pode parecer difícil de início, por isso que eu falo que no começo é esquisito, alcançar o estado de consciência em que tais leis do nosso ser profundo se tornam expressões tangíveis. Tangíveis é o que? Perceptíveis. Nós o alcançamos, contudo, na medida de nossa habilidade para relaxar mentalmente, para atingir uma paz e calma interiores, e a partir disso contemplar silenciosamente as revelações que vêm do nosso íntimo. A quietude e a confiança logo nos trazem à presença da realidade e das verdadeiras leis que nos governam. Olha aqui, ó. Nós o alcançamos, contudo, na medida de nossa habilidade para relaxar mentalmente, para atingir uma paz e uma calma interiores. E a partir disso, contemplar silenciosamente as revelações que vêm do nosso íntimo. Se a pessoa não trabalhar nela, as crenças limitantes, as mágoas do passado, as raivas, frustrações e ignorâncias que ela mesma cultiva e emana o tempo todo, não tem prática disso aqui, gente. É infrutífero, não leva a nada, aí a pessoa acha que não funciona.
Né? Não tem a frasezinha que antes de te encontrar com Deus, vai e te reconcilia com o teu inimigo? Antes de entregar a oferta no altar, vai, né, e faz as pazes com o teu inimigo. Então o teu inimigo é o teu inimigo interno. É as limitações internas, é as raivas, é a frustração, é o passado, é os fulanos que nós não perdoamos. É o próprio ego. Ego, de egoísmo. Não, eu tenho que ver o que me interessa, não. Só que tem que funcionar, mas do jeito que eu quero. Não, não é assim. Tem que haver amor na pessoa. E para haver amor, vai ter que primeiro haver compreensão. Né? E não é a mente que vai produzir. A mente é a vontade consciente de compreender essa prática. O próprio Espírito, que é onipresente, como a pessoa vai se entregando a ele vai florescendo dentro dela. Ele providencia isso. Ele é a frequência de amor. Quando a gente pratica isso, a gente vai para a frequência dele. É matemático. Né? É físico, perfeito. Mecânica quântica, né? Apareceu para explicar essa situação. Ó, a quietude e a confiança logo nos trazem a presença da realidade e das verdadeiras leis que nos governam. Que nem eu já escutei o palestrante falando também, vai depender qual é a catarse que cada indivíduo tem. Qual é a quantidade de raiva e frustração que aquele indivíduo acumulou, a quantidade de crença limitante em que ele se meteu, a quantidade de malefícios que ele provocou, porque está tudo na consciência dele, quando que ele vai entender que ele pode se perdoar. Porque enquanto ele quiser que isso aqui funcione, ele não analisar o passado dele, ele pode analisar o passado dele rapidamente. Não precisa demorar muito para elaborar isso. Né? Vai lá, na meditação, não dá, estou com um problema, eu tenho bronca de alguém, eu tenho raiva de alguém, tem alguma situação na minha vida que me feriu e eu não perdoo a situação. Às vezes não são pessoas, são eventos. Soltar o negócio. Ela tá, o entrelaçamento quântico, né? Ela está vinculada emocionalmente com aquela emoção lá na linha do tempo. Quando desfaz, acabou. Então é estar no presente, né? Eckhart Tolle. Estar no presente, estar consciente no presente é sentir alegria, sentir felicidade, é sentir onipresença de Deus em sua própria vida. Esse curso existe para dar uma ajudinha a entender o caminho infinito, porque uma vez me disseram, é muita informação, por que você não faz aula de 20 minutos, meia hora? Não, tem que ser de 1 hora, gente, porque 1h15, porque senão, 200 aulas para a gente analisar um livro, não dá. Isso aqui tem que terminar com 60, 70 aulas. Mas a pessoa lê o livro sozinha, na tranquilidade, ela tem a própria interpretação disso daqui, ela compreende, sem tantos argumentos que nem nós damos aqui. A quantidade de argumentos que a gente traz aqui é para mostrar neuroplasticidade, hormônio, psicanálise, parte emocional, não perdoa, o passado, os traumas. Ninguém tem culpa, por isso que todo mundo é inocente, é os inocentes. É inocente porque está metido na ignorância. Quando entende que é inocente, perdoa a si mesmo. A vida, a gente nasce debaixo de crença limitante. Aos 3 anos de idade, diante do discurso que a gente escuta do mundo, a gente entende que o mundo funciona na paulada. Inocente, entendeu que o mundo funciona na paulada. Cresce com esse modelo. Aí quando cresce, quer correr atrás de soluções. Ou não vai acreditar em nada ou vai acreditar em alguma coisa. Se acreditar em alguma coisa e ver que não funciona, tem que desconfiar. Aí um dia, se ele pesquisar bastante, pedir, obtereis, bater, é preciso usar, ele vai descobrir que é do seu próprio interior que manifesta toda a desgraça. Aí, agora como é que eu trabalho isso? Não tem um Deus no externo que vai me ajudar? Deus é onipresença, eu não posso ser a interrogação do universo. Vou ter que trabalhar isso em mim. Não, vai dar muito trabalho, não quero. Ou então diz, não é possível que seja dessa forma. Beleza, continua acreditando que não é possível. Você que vítima, né? Fala que é o mundo que é contra ele. O vitimismo, né? A frequência do vitimismo. Isso aí eles citam lá no filme Quem Somos Nós, né? A pessoa tem que analisar qual é a situação emocional que ela vive. Ela vive uma frequência emocional de vítima. Que é o que acontece com a moça lá, né?
no filme do Quem Somos Nós, ela o tempo todo ela é a vítima, ela cria aquela realidade para ela. Quando ela descobre o amor por si mesma, ela se liberta dessa situação, que é o que acontece no fim do documentário, né? Para que não surja em seu coração a pergunta de como uma lei atuante em sua consciência, sem esforço volitivo ou direção, possa afetar pessoas e circunstâncias externas, peço-lhe que observe o resultado do reconhecimento das leis interiores e que verifique isto pela observação. O que essa frase está querendo dizer? Que só tem um jeito, tem que colocar em prática. Não. Para que não surja em seu coração a pergunta de como uma lei atuante em sua consciência, sem esforço volitivo ou direção, sem esforço direcionado, sem um pensamento elaborado, não, eu tenho que pensar tais palavras mágicas, é isso que ele está falando aqui, sem esse esforço. Como que pode, sem esse esforço, algo produzir harmonia? Porque o todo é harmonia, eu entro em sintonia com ele. Possa afetar pessoas e circunstâncias externas. A pessoa quer saber como que isso pode afetar pessoas e circunstâncias externas, né? Aí o que o Joel está dizendo? Peço-lhe que observe o resultado do reconhecimento das leis interiores e verifique isto pela observação. Peço-lhe que observe o resultado do reconhecimento das leis interiores. Passa a praticar e reconhecer isso interiormente. E observe os resultados. Observação. Vai ter que continuar observando a desarmonia, gente, sem se afetar. É esse o teste, essa é a prova, esse é o deserto libertador das crenças limitantes. Tá vendo a desarmonia, tá vendo a desgraça, como diz um palestrante, né? O que afeta um Buda? Nada. Tem pessoas que com a prática da meditação, em determinados momentos, a hora que elas voltam na meditação, elas abrem o olho assim, elas têm intuições fenomenais. Isso vai se tornando persistente na emoção da pessoa, até que vira o natural, o feliz. Aí que desarmou sinapse, organizou parte hormonal, ele não concebe um Deus do externo, ele sente a onipresença, transformou, renasceu. Não tem outro jeito de renascer. Né? Tem gente que diz que basta um pensamento, basta mesmo, desde que aquele pensamento pensou, acabou, não é mais assim, trocou, mas aí a pessoa já está preparada, a pessoa já vinha desconfiando, a hora que a informação chega nela, se ela não tem tanto sofrimento, não tem tanta limitação de crença, puxa, é assim, beleza, então tá, entendeu? É a hora que entende, sente, a hora que sente, transforma. Isso serve para mim o tempo todo. Cada paciente que eu atendo, chega lá o problema, né? Cabeludo do jeito que for. Observa a situação. Né? Como o Joel diz, a consciência da pessoa que se propõe a ajudar, ele tem que estar consciente de que o outro nada mais é que o próprio Cristo. Tu és o Cristo. Né? Ou se a pessoa está com muita culpa, o pensamento é de nem eu te condeno. Ele está metido na ignorância, na escuridão, é um inocente, desconhecedor da verdade. Ele vai sendo ajudado para sair do buraco. Porque quando a gente, eu já falei isso várias vezes e até em palestra, quando a gente critica, julga e condena, a gente está empurrando o outro para o buraco e indo junto. Está amarrando a corda, amarrou um peso no pescoço do outro, jogou, e não viu que está uma corda amarrada no seu pé, que veio, foi junto. Por quê? Porque está diminuindo a própria frequência. Não adianta parar de lutar, né? Se for uma situação irresolvível com um determinado ser humano, né? Resolve aquela questão colocando fim à convivência com aquela pessoa de forma harmônica e trabalhe o perdão depois disso, né? Porque ninguém é obrigado a aguentar ninguém. É lógico que muitos relacionamentos de todos os níveis, amizade, familiar e tal e tudo, pode ser trabalhado com a presença, com a mudança interior de quem entende, para tentar ajudar o outro, mas nem sempre é possível, cada um está num nível de consciência, tem gente que não admite de jeito nenhum. Ele deve fazer todo o esforço que tiver ao nosso alcance, mas tudo tem um limite.
porque senão atrapalha a evolução espiritual, a evolução de consciência, o Joel fala isso numa cura pelo Espírito. Tem um trecho lá que ele fala de relacionamento. Não está dando certo, entrega para o Cristo. Vai ser melhor para aquele indivíduo. Ainda teremos a clara percepção do fato de que abarcarmos nosso mundo dentro de nós mesmos, que tudo o que existe, pessoas, lugares e coisas, vive apenas dentro... Vou ler de novo, perdeu um pouco o sentido. Ainda teremos clara a percepção do fato de que abarcarmos nosso mundo dentro de nós mesmos, que tudo o que existe, pessoas, lugares e coisas, vive apenas dentro de nossa própria consciência. Vou parar e explicar já. Vácuo quântico é uma consciência onipresente que manifesta tudo. Como assim manifesta tudo? Assiste as outras aulas, assiste a palestra 1 e palestra 2 do Desmistificando Mecânica Quântica, que vai explicar a dupla fenda, a manifestação, bóson de Higgs, porque senão a gente fica meia hora explicando esse assunto aqui. Então o vácuo quântico é uma coisa onipresente que manifesta tudo. Quando a minha consciência está chegando, está melhorando em frequência de amor, se o vácuo quântico permeia a minha consciência e o meu próprio ser, eu sou um com ele. Então, tudo, se ele é consciência e eu também, a minha consciência abarca tudo que existe, porque a consciência de Deus é a minha própria consciência. E é aí que a gente começa a ter sentimentos, percepções de que tudo é Deus, só existe Deus. Como fala o Joel lá no capítulo 10, que está chegando, vai ser uma delícia, o Sabedoria do Caminho Infinito, né, que ele fala que a gente encontra Deus quando para de procurar. Olha que interessante. Chega num nível que não pensa mais na palavra Deus, só sente. Só vai falar se precisar ajudar a explicar para alguém. Nunca poderíamos ter consciência, poderíamos depois disso, né? Depois de atingir esse estado, nunca poderíamos ter consciência de algo fora do reino de nossa própria mente. E tudo o que está dentro do nosso reino mental é alegre e harmoniosamente regido e mantido pelas leis interiores. E essa a lei interior da compreensão desse assunto. Compreendeu, já era. Como diz o Joel, né? Todos devem conhecer a Deus. Conhecendo a Deus problemas todos. Não nos dirigimos ou forçamos estas leis. A gente não dirige nem força, a gente se alinha com ela, a gente entra em frequência com ela, a gente aceita essa lei, a gente determina que é assim que vai ser porque é assim que é. Então é a gente que decide, é uma decisão interna. Elas operam eternamente dentro de nós e governam o mundo exterior. Tanto governa porque a gente usa ela ao contrário, a gente governa a desarmonia. Aí faz qualquer coisa, de qualquer jeito e vai nas ajuda. Não, mas eu pôs carta, não, você não deu a vela, não estou criticando o fato de acender a vela, que nem eu já falei aqui, não faz muitas aulas. Acende a vela, mas entende esse assunto. Você entendeu o assunto bastante, mas... Então... Obrigado, velho. Uma criança, né, que me conhece faz tempo, eu tinha umas práticas alguns anos atrás, né? Então, não é uma crítica, porque como eu disse no início da palestra 5, o Sermão da Montanha, eu sou muito grato a todas as ajudas que eu tive. Foi apometria, foi umbanda, foi candomblé, tirar ebó, não sei o que. Eu tive ajuda que vocês não têm noção, né? Tive ajudas tremendas, porque eu ia atrás, alguém tinha que me ajudar. E eu não tinha informação, então eu precisava do quê? De ajuda, né? Então eu sou grato a todas elas. Integral, né? Lógico, é lógico. Então essa criança, depois de um tempo, ela foi fazer um desenho tirando um sarro de mim, né? Aí ela me desenhou, ela sabia que eu meditava e tal, e ela me desenhou na posição de lótus, com um banho de canjica caindo na minha cabeça, e com um terceiro olho aqui assim, né? E falou, tô tirando barato, né? A hora que eu olhei, eu ri. Eu
Fico lisonjeado com o seu desenho, né? Eu comecei aí, fiquei feliz, falei, olha a visão que ele tem de mim, né? Porque eu tomava uns banhos de canjica, banho de erva, e ajuda. Quando a gente não tem essa compreensão, tem uma forcinha da natureza naquelas coisas, naquelas práticas ali que ajuda. Eu não sou estúpido, hipócrita de falar que não. Tomou, sente um alíviozinho na hora. Mas aquele alíviozinho serve para a gente ter força, para trabalhar, para seguir em frente, ou então para catar um livro e estudar. Ou então para pensar, pô, mas e Deus? E a onipresença? Eu vou usar isso até quando? Né? Que nem o dia que eu resolvi que eu ia fazer esse trabalho, que eu não ia mais usar desses subterfúgios, eu fui conversar com a minha orientadora espiritual, vou chamá-la assim, né? Não por ela, porque não teria problema, eu conversei abertamente com ela, mas para que outras pessoas não se ofendam, eu vou chamá-la de orientadora espiritual, né? Ela falou, não, mas você chegou nesse ponto e está certíssimo, não tem outro caminho para você, né? Eu já até percebi que isso ia se desdobrar em você, pode seguir em frente. Dali em diante eu nunca mais procurei esse tipo de ajuda, porque eu entendi que eu tinha que fazer uma escolha, ou Deus existe e eu compreendo essa situação, e faz anos isso, hein? Aí eu passei a estudar e compreender, foi fácil? E acabou o meu sofrimento? Não, eu passei por catarses terríveis, né, para compreender esse assunto, para eliminar a frustração, para soltar, para acreditar, para não acreditar no que eu estou. Você é louco, você vai fazer isso agora, né? Vai trabalhar. Mais 15 minutos. A paz interior se torna harmonia exterior, assim que nosso pensamento assumir a natureza da liberdade interior. Só dá para sentir liberdade interior na hora que parar de sentir raiva e frustração. Então tem que analisar os pensamentos e as emoções do passado, as expectativas do futuro e principalmente o que faz. Porque vai sentir raiva e frustração, depende do tamanho da zona de conforto do indivíduo. Ah não, eu não gosto. Ah não sei o que para mim não dá. Ah não, isso aí viagem na maionese. Ah não, a vida é assim mesmo e a gente tem que se conformar, porque tem encarnações e encarnações. Ah, é assim mesmo. Pô, esse indivíduo não dá para fazer nada, ele não quer entender, né? Ó, a paz interior se torna harmonia exterior, assim que nosso pensamento assumir a natureza da liberdade interior. Perderá o sentimento de medo, de dúvida e de desencorajamento. Quando perde o sentimento de desencorajamento, não tem o que o indivíduo não faça, que seja da vontade dele. Ele vai, planeja, estuda, segue em frente e chega lá. Que nem aqui, ó. A paz interior se torna harmonia exterior, assim que nosso pensamento assumir a natureza da liberdade interior. Porque tem muito praticante de diversas religiões, né? Vamos generalizar porque é mais fácil. O cara tá na rua lá, é simples, humilde, né? Ele, tudo bem, né? Amém, etc. Aí o indivíduo entra em casa, ele já olha, filho, desgraçado, né? Olha a mulher dele, né? Nem olha mais na cara da esposa. Que harmonia que tem ali, é da boca para fora, né? Ele vai na prática religiosa dele, mas ele tá com o controlão lá e dá tena na ficha, né? Não, esses políticos são desgraçados, não, porque não sei o quê, porque eles vão ver só Deus vai acabar com eles. Entendeu nada. Vou ler de novo porque merece, né? A paz interior se torna harmonia exterior, assim que nosso pensamento assumir a natureza da liberdade interior. Perderá o sentimento de medo, de dúvida e de desencorajamento. Quando a percepção de nosso domínio se fixa no pensamento, tornam-se evidentes uma certeza maior, uma grande confiança e firmeza. Tornamo-nos um novo ser e o mundo reflete para nós este novo e mais alto conceito que temos dele. Tem um novo conceito do mundo. Aos poucos, desenvolve-se dentro de nós uma nova compreensão
de nossos companheiros de jornada e de seus problemas. Porque que, aos poucos, desde que abandone a raiva, a frustração, né, as birras, as procrastinar, adiar, entender esse assunto, ler um pouquinho, estudar, aprender. A meditação, um negócio que nem outro dia. Eu estava numa reunião de confraternização, né, numa festinha, e um indivíduo estava com uma queixa de jovem, 30 anos ou nem isso, fortes dores no estômago. Eu percebi que ele faz o que ele não gosta, na hora, leitura corporal, faz o que não gosta, né? Fortes dores no estômago, problema, não sei o que, e há um tempão sofrendo com aquilo, e dores. Ele nem pôde compartilhar ali dos comes e bebes, porque qualquer coisa ele caía mal. Eu falei, escuta, você já ouviu falar de meditação e tal? Eu nem entrei em explicar a questão hormonal, porque a hora que eu falei, foi até assim, sabe? Eu troquei de assunto na hora, porque ia ser desagradável para ele. Eu ia me tornar impertinente naquele momento. Eu procurei desvencilhar o assunto e tal. Mas falei depois, né? Pensa naquele assuntinho da meditação, que ele resolve esse seu problema, né? Que aí a pessoa não usufrui de nada dos comes e bebes nunca, porque tem uma fragilidade estomacal gigantesca, depende de remédios para manter um equilíbrio, e mesmo assim constantemente tem azias, tem refluxos. Quem tem esses males não dorme bem, não tem equilíbrio no humor, se sente mal. E se sente mal por quê? Ou tem trauma ou faz o que não gosta, né? Quantas vezes eu já escutei consultório, a hora que está no consultório, que vai contando as histórias, eu percebo na hora certas coisas no ar, assim, ó. E aí é eu que percebo? Não, é essa percepção da harmonia que faz captar na consciência do outro qual é o tipo de problema que o outro tem. Aí eu já vou logo para o lado do relacionamento, para o lado da violência na infância, para o lado do não sei o quê, e a sexualidade então, né? Porque tem gente que você falou da parte sexual na terapia, na outra ele não vem. De tão travado que é aquele assunto na pessoa, né? A pessoa com problema esses dias, faz um tempo já no consultório, porque isso é estudo de caso, né? Não é falta de ética. A gente tem que dar esses exemplos. Não tá contando o santo, o nome, nem quem é, nem é a cidade, porque eu atendo pela internet também. Então, é estudo de caso, porque serve para muitas pessoas. A pessoa, claramente, distúrbio psíquico. Não significa que é irrecuperável, né? Eu observando o discurso. Falei, escuta, mas na sua infância, qual era a situação? Ah, não, tinha tal tipo de agressão. Eu saquei antes, eu fiz a pergunta, não, já vai direto, na primeira sessão. Hein? Porque você tem que fazer o acolhimento, você tem que deixar a pessoa contar a história. Você tem que analisar o discurso dela. Quando você vai nesses nós, né, e trabalha aquilo ali, para depois entrar nesse assunto aqui, trabalha o perdão. E aí que desfaz o trauma emocional, porque o trauma é uma fratura na alma da pessoa hoje. Não vai ter harmonia, não vai ter onipresença, não consegue praticar isso aqui se tiver feridas na alma. Okay. Pessoas que participam, um outro caso, a pessoa jovem, problema mais ou menos lá, 20 e poucos anos, problema lá nos 12, né? 4 meses de terapia, a coisa não andando, mas já tinha melhorado mais de 50%, né? Pensava em suicídio, etc. Isso aí tinha sumido já. Aí, determinada terapia, eu saquei que tinha um lance no discurso, sem falar quase nada, porque quando a resistência é muito grande, a parte tradicional da psicanálise, que fala de largar o paciente na livre associação, faz ele correr da terapia. Se o terapeuta não tiver a perspicácia de fazer uma pescaria ali das frustrações e dos traumas. Porque o psicólogo vai trocando ideia, é uma festa, né? Na psicanálise não, tem a livre associação. E se não for com livre associação, não é psicanálise tradicional. Mas tem que dar um upgrade nessa situação. Um indivíduo que não solta nada, você tem que tirar alguma coisa dele. Aí, travou na determinada sessão. Eu falei, escuta, mas quando que você tem lembranças, as últimas lembranças,
De quando você lembra que você é gente, tem lembrança, mais ou menos dos 12 para cá, dali para trás não tem. Então vamos lá, o que aconteceu nessa época? Não quero falar. Um grande nó está ali. Uma sacada assim, 10 segundos eu percebi. Você precisa de experiência. Né? Não é ir lá e fazer a formação acadêmica que dá esse tipo de experiência. Eu tenho que dizer um graças a Deus, porque o que me permitiu ter essa experiência foi o tamanho da dor e sofrimento que eu senti na minha carne. Eu chegava a me perguntar, mas para que eu preciso disso? Enquanto eu fui passando os anos, eu fui sofrendo, né? Além de ser eu mesmo que criava, mas por que eu precisava daquela experiência? Aquilo tinha que servir para alguma coisa, eu tinha que encontrar uma resposta. Como que o meu sofrimento poderia ser útil? Porque a minha preocupação eram os outros. É lógico, né, que eu queria cuidar da minha vida, que eu queria ganhar dinheiro, que eu queria me dar bem, e etc e tal. Mas o sofrimento do outro sempre me incomodou muito. Por isso que eu tinha uma aversão. Era um misto de aversão e necessidade. Eu tinha uma aversão a práticas, rituais, misticismos e religiões, mas eu as procurava. Porque a gente quer alívio, a gente quer conforto, a gente quer solução. Então, quando você vai sacando essas coisas no paciente e trata isso com devido acolhimento, a hora que você consegue trabalhar aquele conteúdo ali, ele lembra mais coisa da época que ele não lembrava, trata aquele trauma, cura aquela situação, né? Cicatriza aquela ferida da alma da pessoa. Aí que ela tem condição de entender um assunto desse, de entender mais alguma coisa. A raiva não deixa, a dor não deixa, o sofrimento não deixa. Os bloqueios emocionais são pedras terríveis no caminho da pessoa. Trava a pessoa. Para a pessoa enxergar isso sozinha, ela tem que fazer que nem eu fiz. Estudar muito, investigar muito, pesquisar muito. E isso é bem dolorido, viu? Que nem eu falei, se eu tivesse entendido mecânica quântica e esse assunto aqui 20 anos atrás, eu teria economizado muito do meu sofrimento, mas eu não teria tido as experiências dolorosas que tive, que viraram a bagagem que me permitem ter essa empatia com o sofrimento do outro. De repente você não tinha conhecido a mecânica quântica, se não tivesse passado por isso, né? Porque a gente só procura alguma coisa quando a água bate na bunda, né? Então, tá tudo bem, não procura nada, né? Estudar, evoluir. Vamos finalizar esse parágrafo. Tornamos-nos um novo ser e o mundo reflete para nós este novo e mais alto conceito que temos dele. Aos poucos desenvolve-se dentro de nós uma nova compreensão de nossos companheiros de jornada e de seus problemas, né? E brota de nós mais amor, mais tolerância, mais cooperação, mais ajuda e compaixão. Notamos que o mundo responde a este novo conceito que temos dele. Então todo o universo vem a nós e deposita seus tesouros em nossas mãos. Teve pacientes que já deram um upgrade fenomenal, com 4, com 5, 6 meses de terapia, que aí eles vão falando, mas como que acontece o negócio? Agora as pessoas, isso não acontecia antes, agora elas me procuram para ter conselho. Primeiro que a frequência da pessoa muda, né? Ela começa a escutar comentário, mas o que aconteceu com você? Você agora é radiante e é não sei o que. É lógico, a pessoa entendeu que o inimigo interno parou de lutar, parou de tirar a espada da bainha, aprendeu a meditar, muda a perspectiva, muda o ponto de vista. Tem gente que até fala assim, esse emprego não está mais servindo para mim. Ela começa a pensar em melhorar. Por quê? Porque a mente pensa melhor, né? Ela começa a acreditar mais em si mesma. Isso é resgate da autoestima. Sentir autoestima e amor por si mesmo é a coisa mais gostosa que tem. Isso vai sendo cultivado, vai sendo construído, né? É construir sobre a rocha. A frasezinha que o Joel usa em todas as aberturas dos áudios dele, né? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a constroem. Porque quando a gente trabalha com falsa crença, a gente está construindo sobre areia. Então o negócio de não terás outro Deus ou outro poder é seríssimo, é o todo, como a mecânica quântica gosta de falar. Quem trata a mecânica quântica prefere falar Deus prefere falar todo do que Deus, porque quando fala Deus as pessoas torcem no nariz.
Por isso que nos meus textos, nas minhas publicações, eu escrevo Deus de duas formas. Quando eu vou falar do Deus da crença militante, eu ponho da crença limitante, eu ponho um D minúsculo entre parênteses, escrevo eu em seguida. E quando eu vou falar de Deus que é o todo, eu ponho D maiúsculo ou eu escrevo todo, né? Com 4 letras maiúsculas, todo. A gente faz parte dele, está dentro dele. A gente termina a aula número 40 por aqui, né? Lembrando dos 40 dias no deserto. Foi 40 dias ou 40 anos, Ederson? do povo hebreu lá com Não, o Cristo foi 40 dias. do Cristo foi 40 dias Você está falando que saíram lá do Egito, né? Saíram do Egito. Foi 40 anos. 40 anos no deserto, né? E diz que nesses 40 anos uma nuvem negra ia caminhando junto com eles, em cima deles, né? 40 anos. Tá certo? Eu agradeço a presença de vocês. Eu achei que teve alguns comentários que deixaram a aula bem assim, dinâmica, né? E a gente muda agora. O curso não é mais de quinta-feira, é de terça-feira às 8 horas da noite. A partir da semana que vem. Tá certo? Um dia bom também. Então na terça-feira nós vamos ter a aula 41. Nós chegamos aqui quase no fim da página 50 do PDF. Olha, quase deu para acabar o capítulo 8. Por pouco. Mas a gente termina ele e entra no 9 na aula seguinte. Não tem porquê, né? 9 qualquer? 9 é o suprimento. Né? E depois vem o 10. Estamos chegando no fim do livro, né? 10 sabedoria. Eu não sei se vai ser aqui em Cambuí mesmo, mas terminou esse, nós vamos emendar outro. Se não for no Praticando a Presença, vai ser numa cura pelo Espírito, né? Ou vai ser direto lá na Rádio Mundial, né? Isso aí vai acontecer, né? Não tem como, né? Não, acho que é sério. A sede da Rádio Mundial é na Avenida Paulista, em São Paulo. 2200. Beleza? Obrigado. Boa noite.